1 Crônicas, capítulo 20. Davi conquista Rabá. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército, destruiu a terra dos filhos de Amon, foi e sitiou Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Joabe atacou Rabá e a destruiu. Davi tirou a coroa da cabeça do seu rei e verificou que tinha o peso de 34 quilos de ouro e que havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi. E da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Gigantes mortos pelos homens de Davi. Depois disto, houve guerra em Gezer contra os filisteus. Foi então que Sibecai, o Uzatita, matou Sipai, que era descendente dos gigantes, e os filisteus foram subjugados. Houve ainda outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão de Golias, o geteu, cuja lança tinha haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura, que tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Primeiro Crônicas, capítulo 21. O levantamento do censo. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e ao chefe do povo: Vão e levante o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos de meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Davi escolhe o castigo. Tudo isto desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus, dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa. Mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolha o que você quer. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante dos seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor cause destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora, que resposta devo dar ao que me enviou? Então Davi disse a Gade: Estou muito angustiado. Porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava para destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal, e disse ao anjo destruidor: Basta! Retira sua mão. O anjo do Senhor estava junto à ira de Ornã, o Jebuseu.
Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então, Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Davi falou para Deus: Acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Ah, Senhor, meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo, para castigá-lo. Davi edifica um altar na ira de Ornã. Então o anjo do Senhor disse a Gade que mandasse Davi edificar um altar ao Senhor na ira de Ornã, o Jebuseu. Davi foi segundo a palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ao voltar-se, Ornã viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Ora, Ornã estava debulhando o trigo. Quando Davi estava indo ao encontro de Ornã, este olhou e viu Davi. E, saindo da ira, se inclinou diante de Davi, com o rosto em terra. Davi disse a Ornã: Dê-me este lugar da ira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar, pelo seu devido valor. Então Ornã disse a Davi: Que o rei, meu senhor, a tome para si e faça dela o que bem quiser? Eis que eu dou os bois para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Porém o rei Davi disse a Ornã: Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Davi pagou a Ornã por aquele lugar 7,2 quilos de ouro. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, que lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. O Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha, o lugar do templo. Naquele tempo, ao ver que o Senhor lhe havia respondido na ira de Ornã, o Jebuseu, Davi ofereceu sacrifícios ali. Porque naquele tempo o tabernáculo do Senhor, que Moisés havia feito no deserto, e o altar do holocausto estavam no lugar alto de Gibeão. Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava com medo da espada do anjo do Senhor. Primeiro Crônicas capítulo 22. Davi faz preparativos para edificar o templo. Davi disse: Aqui se levantará a casa do seu Deus, e o altar do holocausto para Israel. Davi deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros que preparassem pedras lavradas para a construção da casa de Deus. Davi juntou ferro em abundância para os pregos das folhas dos portões e para as junções, bem como bronze em abundância, que nem foi pesado, além de madeira de cedro sem conta, porque os homens de Tiro e de Sidom a traziam a Davi em grande quantidade. Pois Davi dizia: Meu filho Salomão ainda é moço, inexperiente, e o templo que será edificado para o Senhor deve ser sobremodo magnífico, para o nome e glória em todas as terras. Portanto, vou providenciar o necessário para a construção. Assim, antes de morrer, Davi providenciou materiais em abundância. Ordem de Davi a Salomão. Então Davi chamou Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse um templo ao Senhor, Deus de Israel. Davi disse a Salomão: Meu filho, tive a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Porém a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Você derramou muito sangue e fez grandes guerras. Você não edificará um templo ao meu nome, porque derramou muito sangue na terra, na minha presença. Eis que lhe nascerá um filho que será homem pacífico, porque lhe darei descanso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o nome dele será Salomão, e nos seus dias darei paz e tranquilidade a Israel. Este edificará um templo ao meu nome. Ele me será por filho, eu lhe serei por pai. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino sobre Israel.
Agora, meu filho, que o Senhor esteja com você, a fim de que você prospere e possa edificar a casa do Senhor, seu Deus, como disse a seu respeito. Que o Senhor lhe conceda prudência e entendimento para que, quando for rei sobre Israel, você guarde a lei do Senhor, seu Deus. Então você prosperará, se tiver o cuidado de cumprir os estatutos e os juízos que o Senhor ordenou a Moisés a respeito de Israel. Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado. Eis que, com muito esforço, preparei para a casa do Senhor 3.400 toneladas de ouro e mais de 34.000 toneladas de prata, e bronze e ferro em tal abundância, que nem foram pesados. Também preparei madeiras e pedras, cuja quantidade você pode aumentar. Além disso, você tem um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, em ouro, prata, bronze e ferro, que não se pode contar. Portanto, mãos à obra, e que o Senhor esteja com você. Davi ordenou a todos os chefes de Israel que ajudassem Salomão, seu filho, dizendo: Não está com vocês o Senhor, seu Deus? E não é fato que ele lhes deu paz por todos os lados? Pois ele entregou nas minhas mãos os moradores desta terra, a qual está sujeita diante do Senhor e diante do seu povo. Agora dispõe o coração e a alma para buscar o Senhor, seu Deus. Preparem-se e comecem a construir o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos a este templo, que será edificado ao nome do Senhor.